Amém, meus irmãos. Eu quero convidar os irmãos para que estejamos lendo e meditando um pouco o Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versos 1 ao 11. Enquanto os irmãos abrem, boa noite aos embaixadores do rei que chegaram, Guilherme, Breno, Tiago, Danilo, Renan. É um prazer estar aqui com vocês esta noite, tá? Hoje eu estou sendo desafiado, embaixador do rei. Marina também, mensageira do rei, boa noite, Campos. Uma Regina também, né? Boa noite. Quando o pastor me intimou, né, de uma forma carinhosa, ela estava falando aqui no culto de quarta-feira, eu pedi para ele, pastor, eu quero um prazo maior. Inicialmente eu falei para o pastor, eu estou pensando em alguma coisa de João capítulo 8. Mas depois eu fui ver ali, dá para fazer umas contas, longos estudos, né? Vamos fazer algo mais curto. Até preparar melhor também. Então aqui nós vamos estar lendo e meditando um pouco sobre a tentação de Jesus no deserto, tá? Evangelho de Mateus 4, do 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Deixa eu só posicionar aqui, estou fora da câmera. 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão pelas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Amém. Que fantástico, né? Essa chegada dos anjos, né? Mas o fato, meus irmãos, é que a tentação de Jesus, ela é um episódio que aconteceu no início do ministério messiânico do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A Bíblia nos relata que antes de Jesus iniciar sua incursão no mundo, a sua incursão messiânica, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para justamente ser tentado pelo diabo. E às vezes a gente lendo rapidamente, a gente sai daí depois na rua pensando assim: Jesus foi tentado 3 vezes pelo diabo. É um mero engano. Nós não podemos já concluir isso, porque não é isso que a Bíblia, em todas as outras escritas, diz, né? Na verdade, Jesus, ele foi, assim como nós, ele foi tentado em tudo, né? Talvez esses 3 registros foi o desfecho de tudo que acontecera com o Senhor Jesus na vida dele, né? Enquanto homem aqui na terra. Então, não podemos dizer que durante o ministério de Jesus Cristo, o seu ministério foi apenas tentado 3 vezes, né? De forma alguma, até porque lá em Lucas 4:13, ele diz assim que acabaram todas as tentações do diabo, o diabo se ausentou por algum tempo de Jesus, né? Depois ele foi arquitetar mais coisas, né? Então nós não podemos pensar, isso é verdade, irmão, e podemos encontrar essa verdade quando nós lemos lá na carta aos Hebreus, capítulo 4:15, verso 15, quando diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer
das nossas tentações, porém um que, assim como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, olha a importância de nós conhecermos, sabermos disso, que Jesus em tudo foi tentado, tudo. A Bíblia fala que tudo ele foi pecado, mas é tentado, mas sem pecado. Em Jesus não encontrou pecado, não encontrou culpa, não encontrou dolo, não encontrou nada. A única coisa que havia em Cristo era o sentimento, o desejo de fazer e realizar a vontade do Pai, né? Então, dessa forma, meus irmãos, quando Jesus estava aqui nesta terra, todos os milagres, todas as obras que Jesus realizou, ele realizou debaixo da unção do Espírito Santo, e não no seu próprio poder, no poder divino. As obras que Jesus realizou, ele o fez debaixo da unção do Espírito Santo, porque Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo, conforme está escrito lá em Atos 10:38. Deus ungiu o Espírito Santo, Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder, do qual saiu fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A Bíblia não está falando aqui, meus irmãos, que Jesus era Deus, mas a Bíblia está nos ensinando que Deus era com ele. E quando foi que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo? Justamente, imediatamente após o seu batismo. Isso está relatado lá em Mateus, capítulo 3, verso 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o anjo de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. É neste momento que Jesus ele é ungido pelo Espírito Santo. Ali, quando ele vai dar início, a partir do ministério messiânico, aquilo que ele iria fazer para transformar toda a nossa história, toda a humanidade, de trazer a nós a cura, a salvação, a libertação. Foi nesse momento, meus irmãos. Então vejam, a Bíblia diz que Deus era com ele. Se Jesus ele atuasse aqui na terra como Deus e não como homem, não iria acontecer aquilo que ele falou, que nós faríamos obras ainda maiores do que as dele. Nós só podemos fazer obras ainda maiores do que Jesus, quando nós estivermos também ungidos e sob a vontade de Deus e do Espírito Santo atuando em nós. Dessa forma, o Espírito Santo vai agir através das nossas vidas para que tais obras possam acontecer na vida de pessoas e em nações, e em povos, e em indígenas e tudo mais, né? Portanto, meus irmãos, Jesus, ele sempre se conduziu como homem, e o que legitimou que Jesus fosse o nosso substituto era que ele se conduzisse de fato como homem e não como Deus, porque se ele se conduzisse como Deus, tudo estava acabado. Satanás, ele seria o vencedor, né? E tal qual aconteceu com o primeiro Adão, agora no deserto também acontece com Jesus Cristo. Adão, ali no jardim do Éden, ele foi tentado com alimento, né? A fruta proibida. E agora Satanás está exatamente tentando Jesus com alimento, pedindo, aconselhando, tentando ele, pressionando ele para que ele transformasse o pão em pedra. Mas aí Jesus, ele poderia estar totalmente fragilizado fisicamente, o seu corpo debilitado, ele poderia estar arruinado fisicamente, mas a sua mente era intacta, a sua mente estava firme na palavra do Senhor, ao ponto de ele falar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, aqui a gente vê que Satanás ele se aproveita das fragilidades do homem, das fragilidades do ser humano, para atacar cruelmente, sem dó e sem piedade, porque é dessa forma que Satanás quer fazer. Ele veio para matar, roubar e destruir, e a primeira oportunidade que ele encontrar, assim ele o fará, sem nenhuma piedade, sem nenhuma compaixão, porque Satanás ele quer ver a ruína, a destruição de toda a humanidade. Porém, o adversário dele não era qualquer um.
Satanás estava diante de um homem revestido de um título messiânico e de uma divindade. E o que Jesus fez? Ele fez para cumprir o desejo e a vontade do Pai. Por isso ele refutou, começou refutando, a recusar, a rejeitar as tentações de Satanás. Se nós olharmos as investidas de Satanás, o que ele fez como alimento, para que ele tentasse o homem, para que ele tentasse a Deus, depois oferecendo glória a Jesus, a gente vê que o Senhor estava com o seu pensamento firme, e assim nós devemos agir, embaixadores do Rei que estão presentes, nunca se apartar da palavra do Senhor. É a palavra do Senhor, através do Espírito Santo, que vai nos alimentar e nos manter em comunhão com Deus, e nos dando capacidade de resistir e de até fugir das tentações de Satanás, porque sem Deus na nossa vida, fatalmente nós sucumbiremos às tentações do diabo. Então, o objetivo principal de Satanás não era simplesmente o ato de transformar o pão em pedra, ou de quebrar o jejum, terminar o jejum. Não era exatamente esse o objetivo de Satanás. Satanás, ele tinha algo maior, ele almejava algo que iria ecoar pela eternidade, refletir pela eternidade e ecoar pelo passado. O que Satanás estava tentando era que Jesus não se manifestasse somente como homem, mas que ele se manifestasse como Deus ali naquele momento. Era essa a tentação. Se tu és Deus, ele vem falando, se tu és o Filho de Deus, porque Satanás não sai por aí falando às pessoas, né? Kelvin, se tu és Filho de Deus, faça algo. Irmão Zé Fernando, se tu és Filho de Deus, faça algo. Satanás sabia exatamente com quem ele estava lidando. Ele sabia quem era o oponente dele, e ele sabia qual era o resultado que ele queria alcançar. E o resultado dele era que ele pressionou a Jesus a se revelar como Senhor, como Deus, e não como um mero mortal, como um homem que viria a cair. Então, meus irmãos, nós temos que ter esse cuidado e buscar na presença, na palavra de Deus, sempre a presença do Senhor para nos fortalecer em nossos dia a dia, porque Satanás, ele nunca vai desistir enquanto ele não tiver destruído, tiver derrotado. É isso que nós temos que ver, porque o que Satanás queria que Jesus fizesse era exatamente aquilo contrário que está escrito em Filipenses 2, 5 a 10, porque tomando forma de Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo. Outro dia, ano passado, se não me engano, o pastor Tito, ele trouxe uma explicação assim tão bacana sobre o esvaziar de Jesus Cristo, dele se esvaziar. Jesus deixou toda a sua glória, deixou todo o seu resplendor, toda a sua majestade, todo o seu trono, para ele se humilhou como forma de homem, para poder realizar e fazer a vontade do Pai e nos resgatar de algo que nós não éramos capazes de fazer. E veja, meus irmãos, que somente Jesus aqui na terra era capaz de resistir às tentações, vencer o diabo, cumprir toda a lei, somente Jesus. E é interessante, a gente começa a pensar assim, que quando a gente lê o livro de Apocalipse, lá fala que não havia ninguém digno de abrir e quebrar os selos, a não ser o Senhor Jesus. Tal qual foi na terra, assim também será no céu. Somente o Senhor Jesus será capaz de abrir o selo, quebrar os selos e abrir os pergaminhos, né? Então, meus irmãos, Jesus, ele tinha esse objetivo muito claro, de fazer a vontade do Pai, e ele não se deixou ser convencido para se tornar um Deus. Pelo contrário, ele se humilhou, se esvaziou, agiu aqui no nosso meio como um servo. Dessa forma ele fez, tá? De modo que
de agora em diante, depois que Jesus cumpriu a sua missão, ainda em Filipenses, a partir do verso 6 e 7, Deus diz que ele será todo o joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra, se dobrará diante do Senhor Jesus Cristo. Então a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, e a Ele todo o louvor para todo sempre. E que nós possamos ter o nosso coração dispostos a adorar, a glorificar esse Jesus maravilhoso, e que foi fiel, não só ao que Deus lhe propôs, mas também Ele foi fiel ao seu amor para conosco, capaz de se entregar na cruz para morrer em nosso lugar, em nosso favor. Que Deus seja exaltado, meus irmãos, na sua vida, na minha vida, na família de cada um de vocês, e sempre nos lembremos disso. Ele suportou como homem todas as pressões e tentações do diabo para vencê-lo, para vencer a morte, para nos resgatar e nos redimir e nos levar, como nós cantamos aqui, para a mansão celestial. Esse é o nosso destino através do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor os abençoe, os irmãos, e nos conforte e nos console.